Sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo sobre o Sistur. Hoje nós estamos falando do mercado, de suas várias formas, seus componentes. Nós hoje vamos falar sobre o subsistema de distribuição. Professor Mário, com o senhor. Subsistema de distribuição. A dinâmica da distribuição no sistema de turismo e o subsistema de distribuição corresponde ao conjunto de ações e estratégias utilizadas para fazer com que o produto ou serviço turístico chegue do produtor até o consumidor final. Trata-se de um dos componentes mais importantes do sistema turístico, pois é ele que permite que hotéis, transportadoras, agências, operadoras e demais serviços turísticos consigam efetivamente alcançar o mercado. Esse processo envolve diversas etapas, como a escolha de canais de distribuição, a seleção de intermediários, a definição da oferta, a programação de visitas comerciais, a prospecção de clientes, as vendas, o estímulo ao consumo, aos relatórios de vendas e o controle dos resultados obtidos. Dessa forma, a distribuição não se limita apenas à venda do produto turístico, mas engloba toda a organização necessária para que o produto esteja disponível ao consumidor de forma mais eficiente possível. Na atividade turística, a distribuição assume papel estratégico dentro do marketing, pois o turismo possui características próprias que o diferenciam de outros produtos. O produto turístico é intangível, perecível e depende fortemente da informação e da confiança do consumidor. Por isso, após definir os serviços oferecidos, os preços e as estratégias de comunicação, é fundamental estruturar um processo de distribuição eficiente, capaz de garantir que os produtos cheguem ao público correto. O principal objetivo da distribuição é assegurar o melhor escoamento possível dos produtos e serviços turísticos, colocando-os ao alcance dos consumidores adequados. Um hotel, por exemplo, pode possuir excelente infraestrutura, apartamentos modernos, centros de convenções e diversos serviços de qualidade. No entanto, se essa estrutura não for corretamente distribuída e divulgada ao público certo, a empresa terá dificuldades para alcançar bons resultados financeiros. A otimização da distribuição tornou-se ainda mais importante devido aos altos investimentos e elevadas taxas de ocupação para recuperar o capital investido em instalações, equipamentos e operação. Assim, um avião vazio, um ônibus vazio ou um hotel com baixa ocupação representam prejuízos significativos. Dessa maneira, a eficiência do processo distributivo torna-se essencial para garantir a sustentabilidade econômica e competitividade no mercado turístico. Destaca-se também que a publicidade e a promoção possuem limitações, embora sejam importantes para divulgar destinos e serviços. São os distribuidores,
como agências de viagens, operadoras e plataformas de comercialização, que muitas vezes influenciam diretamente a decisão final do consumidor. Isso reforça a necessidade de uma escolha estratégica dos intermediários responsáveis pela distribuição do produto turístico. Na contemporaneidade, esse processo tornou-se ainda mais complexo e tecnológico, incorporando plataformas digitais, sistemas globais de reservas, OTAs, Online Travel Agents, aplicativos e redes sociais. Assim, o subsistema da distribuição passou a desempenhar não apenas função comercial, mas também estratégica dentro da competitividade dos destinos turísticos. Portanto, o subsistema de distribuição é fundamental para o funcionamento do turismo, pois conecta a oferta e demanda, organiza fluxos de comercialização, amplia o alcance dos serviços turísticos e influencia diretamente os resultados econômicos das empresas e destinos. Professor, por que o subsistema de distribuição é considerado estratégico dentro do Sistur? Na verdade, o subsistema de distribuição é considerado estratégico porque é responsável por conectar a oferta turística ao consumidor final. Mesmo que um destino ou empresa possua excelente infraestrutura de serviços de qualidade, tem um processo eficiente de distribuição. O produto turístico pode não alcançar o público adequado. Além disso, a distribuição influencia diretamente a competitividade, as taxas de ocupação, o faturamento e a sustentabilidade econômica das empresas turísticas. De que maneira as características do produto turístico diferenciam o processo de distribuição em relação a outros setores? O produto turístico possui características específicas, como intangibilidade, perecibilidade e dependência da informação, diretamente de produtos físicos. O turismo não pode ser armazenado. Uma diária de hotel ou um assento vazio em um avião ou ônibus representam perdas irreversíveis. Por isso, o processo de distribuição no turismo precisa ser altamente eficiente, utilizando estratégias de comercialização, comunicação e intermediação, capazes de estimular rapidamente a demanda e garantir a ocupação adequada. Qual a importância dos intermediários no processo de distribuição turística? Os intermediários, como agências de viagens, operadoras e plataformas digitais, possuem papel fundamental porque aproximam produtores e consumidores. Eles organizam informações, promovem produtos, realizam reservas e influenciam diretamente a decisão de compra do turista. Muitas vezes, o consumidor escolhe um destino ou serviço com base nas recomendações e facilidades oferecidas pelos distribuidores, tornando-os agentes decisivos na comercialização turística. Por que a otimização do processo de distribuição é essencial para hotéis e companhias aéreas? Hotéis e companhias aéreas trabalham com altos custos operacionais e grandes investimentos em infraestrutura. Para recuperar o capital investido, essas empresas dependem de elevadas taxas de ocupação. Um quarto vazio ou um assento não vendido
representam perdas financeiras imediatas. Assim, a otimização da distribuição permite ampliar vendas, melhorar a ocupação e garantir maior equilíbrio econômico e financeiro para as empresas turísticas. Como a tecnologia transformou o subsistema da distribuição no turismo? A tecnologia transformou profundamente a distribuição turística ao introduzir plataformas digitais, sistemas globais de reservas, aplicativos e rotas. Isso ampliou o alcance dos produtos turísticos, facilitou comparações de preços, acelerou processos de compra e aumentou o acesso à informação. Além disso, o consumidor passou a participar mais ativamente do processo, pesquisando, avaliando e compartilhando experiências online, o que tornou a distribuição mais dinâmica, competitiva e globalizada. Voltando ao texto. É importante também lembrar a questão da escolha de métodos de canais de distribuição. Segundo Schmoll, a distribuição dos produtos turísticos depende da escolha dos canais mais adequados para levar os serviços ao consumidor. Como o turismo envolve distância geográfica, muitas empresas utilizam intermediários, como operadoras turísticas e agências de viagens. A distribuição pode ocorrer diretamente ao consumidor, por meio de intermediários ou pela combinação dos dois métodos. A escolha do método depende de 4 fatores principais: o grau de controle, quanto menos intermediários, maior o controle da empresa sobre a venda e distribuição dos serviços. Economia alternativas, cada método possui custos diferentes. A venda direta exige estrutura física, equipe treinada, gerenciamento e cobertura de mercados. Ainda também o controle operacional. Além disso, os turistas normalmente preferem adquirir vários serviços integrados em um único local. É preciso também pensar na capacidade de adaptação, ou seja, a empresa deve escolher métodos flexíveis capazes de se adaptar às mudanças do mercado e às novas circunstâncias do turismo. Hábitos de compra dos clientes, isso também é importante, porque os hábitos dos consumidores influenciam diretamente os canais de distribuição. Por isso, muitas empresas adotam métodos combinados para ampliar o alcance de mercado e garantir maior segurança nas vendas. Bom lembrar também da questão da organização da distribuição e das atividades de vendas. A organização das vendas depende do método de distribuição adotado. Na venda direta, a empresa assume custos com viagens, pessoal, treinamento, material de apoio, controle e atendimento ao consumidor. Mesmo utilizando intermediários, ainda é necessário uma estrutura organizacional para informar o público, operadoras e agências de viagens. Já na distribuição indireta, por meio de intermediários, a empresa pode trabalhar com uma estrutura de vendas menor e menos complexa. Por que muitas empresas turísticas optam por utilizar métodos combinados de distribuição em vez de apenas vendas diretas? As empresas utilizam métodos combinados porque isso amplia o alcance de mercado e reduz riscos comerciais.
A venda direta oferece maior controle sobre os serviços, enquanto os intermediários ampliam a capacidade de comercialização e acesso a diferentes mercados consumidores. Essa combinação proporciona maior segurança no escoamento dos produtos turísticos e melhora a competitividade da empresa. De que maneira os hábitos de compra dos turistas influenciam a escolha dos canais de distribuição? Os hábitos de compra condicionam os métodos de distribuição, porque os turistas normalmente procuram praticidade e integração de serviços. Muitos consumidores preferem adquirir hospedagem, transporte e passeios em um único local ou plataforma. Por isso, empresas turísticas adaptam seus canais de distribuição para atender às preferências dos clientes e facilitar o processo de compra. Quais os principais desafios da venda direta de produtos turísticos? A venda direta exige altos investimentos em estrutura física, treinamento de equipes, controle operacional e cobertura de mercados. Além disso, os custos são fixos e podem não ser compensados pelo volume de vendas. Outro desafio é atender diferentes mercados consumidores, cada um com características e hábitos específicos, dificultando a adoção de estratégias uniformes de vendas. Como a capacidade de adaptação influencia as decisões de distribuição no turismo? O mercado turístico sofre constantes mudanças econômicas, tecnológicas e comportamentais. Por isso, as empresas precisam escolher canais de distribuição flexíveis, capazes de se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado. Um método muito rígido pode gerar prejuízos e dificultar a competitividade da empresa diante das transformações do setor turístico. Por que a organização das atividades de vendas é fundamental no processo de distribuição turística? A organização de vendas garante eficiência no atendimento ao consumidor e no relacionamento com intermediários, independentemente do método escolhido. A empresa necessita de planejamento, treinamento, comunicação e instrumentos de apoio às vendas. Uma estrutura organizada contribui para a melhor comercialização dos serviços turísticos, a fortalecer a imagem da empresa no mercado. Voltando ao texto. É importante também lembrarmos das atividades de apoio à distribuição e às vendas. Os produtos turísticos precisam ser divulgados ao público consumidor. Por isso, a distribuição depende de materiais promocionais, informações de ações de apoio voltadas tanto aos consumidores quanto aos intermediários, como operadoras e agências de viagens. Postos de vendas, empresas aéreas, marítimas e de ônibus necessitam de cadeia, e também as cadeias hoteleiras mantêm postos próprios de vendas e reservas para fortalecer sua presença no mercado, divulgar seus serviços e oferecer suporte às agências de viagens. Esses postos também funcionam como instrumentos promocionais e de relacionamento comercial. Importante também é destacar a questão da central de reservas de hotéis, especialmente os pertencentes a redes internacionais, que criam centrais de reservas para facilitar e agilizar o atendimento às agências de turismo e aos clientes. Essas centrais reduzem custos, aceleram confirmações
e oferecem serviços rápidos e seguros para reservas em diferentes destinos. Também os circuitos de distribuição, que, segundo o Castelli, o produto turístico pode chegar ao consumidor de diferentes formas: venda direta, com um intermediário, com 2 intermediários. Quanto maior o número de intermediários, menor será o controle do produtor sobre a distribuição do produto final turístico. A estratégia de distribuição. A estratégia de distribuição busca organizar e controlar os canais de venda, garantindo promoção adequada do produto, cumprimento da política de preços, manutenção dos níveis de reservas e estoques. Na hotelaria, o uso do overbooking procura evitar prejuízos causados pelos no-show, mas pode gerar problema para as agências e consumidores. A integração entre operadores, hotéis e sistemas eletrônicos facilita o controle e a comunicação entre os envolvidos. Nos canais de distribuição, são empresas ou intermediários que levam o produto turístico até o consumidor. No turismo, a intermediação é importante, devido principalmente às distâncias, às necessidades de informação atualizadas e à organização dos serviços. As operadoras turísticas podem atuar também como produtoras ao organizar pacotes e roteiros. Atualmente, os GDS, Global Distribution System, integrados à internet, permite reservar ou reservas rápidas e acesso mundial aos serviços turísticos. Sites, portais e megaportais de turismo na internet. Os sites, portais e megaportais concentram informações, divulgação e comercialização de produtos turísticos pela internet, fortalecendo o e-commerce, o e-business no turismo. O crescimento da internet ampliou significativamente a segmentação do mercado turístico, criando espaços especializados em ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura e outros segmentos. Os grandes sistemas de distribuição, como Amadeus, Galileu e Sabre, estão cada vez mais integrados à internet, oferecendo acesso direto a reservas e pagamentos. As agências de viagem passam por forte transformação tecnológica, substituindo processos tradicionais por sistemas digitais e ampliando a qualidade e agilidade no atendimento ao consumidor. Gestão logística, distribuição de serviços e cadeia de suprimentos no subsistema de agenciamento de viagem. A gestão de distribuição e da cadeia de suprimentos tornou-se essencial para o setor de viagens e turismo. As empresas precisam integrar transporte, comunicação, distribuição e serviços para atender às expectativas dos consumidores de forma eficiente. Diversos fatores influenciam os resultados da cadeia turística, como variações cambiais, custos de produção, qualidade dos serviços, inovação tecnológica, infraestrutura, produtividade, qualificação humana e logística. Para garantir competitividade, é fundamental que todos os elos da cadeia estejam integrados e orientados para as necessidades dos consumidores finais. Por que o turismo depende
tanto da integração entre diferentes empresas e serviços? O turismo é uma atividade composta por diversos serviços interligados, como transporte, hospedagem, alimentação, lazer, entretenimento e agenciamento. Quando um desses elementos falha, toda a experiência do turista pode ser comprometida. Isso demonstra que o sucesso do turismo depende da cooperação e integração entre os diferentes atores da cadeia turística. Como a tecnologia modificou a relação entre consumidores, agências e fornecedores turísticos? Na verdade, a tecnologia tornou o acesso às informações e reservas muito mais rápido e direto. Sistemas integrados, internet, GDS, permitam maior agilidade, redução do uso de papel e melhoria no atendimento ao consumidor. Ao mesmo tempo, aumentaram a competitividade e exigiram que as empresas e profissionais se adaptassem constantemente às novas ferramentas digitais. Quais os riscos de uma cadeia de distribuição turística excessivamente dependente de intermediários? O excesso de intermediários pode elevar o preço final do produto turístico, reduzir o controle do produtor sobre a comercialização e dificultar a comunicação direta com o consumidor. Além disso, intermediários desnecessários podem tornar o processo mais lento e menos eficiente, afetando a competitividade do destino e das empresas envolvidas. Por que a integração entre os elos da cadeia turística é fundamental para a competitividade do destino? A integração permite maior eficiência na comunicação, na logística, nas reservas e na prestação de serviços. Quando os diferentes setores trabalham de forma articulada, o destino oferece uma experiência mais organizada, segura e satisfatória ao turista, fortalecendo sua competitividade no mercado turístico. De que maneira os sistemas globais de distribuição e a internet transformaram o turismo mundial? Os sistemas globais de distribuição, integrados à internet, ampliaram o acesso aos mercados internacionais, facilitaram reservas em tempo real e aproximaram consumidores e fornecedores. Essa transformação tornou o turismo mais dinâmico, globalizado e competitivo, permitindo que destinos e empresas alcancem clientes em qualquer parte do mundo rapidamente. Voltando ao texto. Falemos agora sobre a estrutura da distribuição turística. O produto turístico resulta do trabalho de muitas empresas. Uma só empresa, a não ser que seja parte integrante de um trust, não elabora por si só o produto final ao consumidor. Portanto, cada empresa se apresenta como um dos responsáveis do marketing de turismo. Cabe identificar quais empresas podem ser enquadradas na denominação empresas de turismo. Krippendorf afirma que, para tanto, basta selecionar aqueles que fornecem, não importa sob que forma, prestações materiais ou serviços turísticos, aquelas que são importantes para os turistas e que desempenham papel significativo no conjunto do marketing de turismo. Onzinker distingue as empresas de turismo que se dirigem diretamente à clientela, serviços primários
daquelas que se dirigem aos intermediários, serviços secundários. Krippendorff considera válida essa distinção, mas só quando vista do enfoque da oferta. É uma concepção de empresa muito fechada e, por isso, deve-se formular uma definição mais ampla que a parte da demanda. Assim, empresas de turismo é aquela que produz qualquer espécie de prestação material e de serviços que servem diretamente à satisfação das necessidades dos turistas e que, durante a distribuição desses bens e serviços, entrem em contato direto com eles. Como as necessidades dos turistas são heterogêneas, as empresas assumem maior ou menor importância para cada um deles, dependendo do grau de satisfação proporcionado por elas. Podem se agrupar e confrontar os principais grupos de necessidades turísticas com as empresas de turismo. Tal comparação responde, em grande parte, à questão sobre a importância que cada empresa possui para cada turista. Isso não quer dizer, porém, que todos os grupos de necessidades intervêm para cada motivação turística, pois existem diversas categorias de turistas que determinam grupos de necessidades diferentes. Vejamos agora a estrutura básica e os principais serviços de algumas empresas intermediárias que compõem o processo da distribuição turística. Agências de turismo são empresas comerciais com a finalidade de realizar viagens, por conseguinte, são prestadoras de serviços que informam, organizam e tomam todas as medidas necessárias em nome de uma ou mais pessoas que desejam viajar. Oferecem todas as prestações de serviços relativas a transportes, hotelaria e manifestações turísticas de todos os tipos e organizam viagens individuais ou coletivas a um preço determinado, seja através de programas estabelecidos por elas mesmas, seja pela livre escolha dos clientes. De acordo com o que dispõe a legislação brasileira, entende-se por agência de turismo a sociedade que tem exclusivamente por objetivo as seguintes atividades: venda comissionada ou intermediação remunerada de passagens individuais ou coletivas, passeios, viagens e excursões, intermediação remunerada na reserva de alojamento, compreendendo a organização, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários, credenciamento de empresas transportadoras, empresas de hospedagem para emissão de bilhetes, vouchers e outras prestações de serviços turísticos, como divulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e publicidade de todos esses serviços. As normas brasileiras prevêem ainda que, observada a legislação específica, as agências de turismo poderão prestar, mas sem caráter privativo, os seguintes serviços: obtenção e legalização de documentos para viajantes, reserva e venda mediante comissionamento de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, culturais e outros, transporte turístico de superfície, desembarque de bagagem nas viagens e excursões de seus clientes, agenciamento de carga, prestação de serviços para congressos, convenções, feiras e eventos similares
e operações de câmbio normal, observadas as instruções baixadas pelo Banco Central. De acordo com a legislação brasileira, as agências de turismo classificam-se em duas categorias: agência de turismo e agências de viagem. Por que o produto turístico não pode ser considerado o resultado do trabalho de apenas uma empresa? O turismo envolve diversos serviços interdependentes, como transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento e agenciamento. O turista consome a experiência do destino como um todo, e não apenas um serviço isolado. Isso demonstra que o sucesso turístico depende da integração entre várias empresas e setores. Como a diversidade das necessidades dos turistas influencia a estrutura da distribuição turística? Os turistas possuem motivações, interesse e expectativas diferentes, o que exige uma rede variada de empresas e serviços especializados. Essa diversidade faz com que determinadas empresas sejam mais importantes para alguns perfis de turistas do que para outros, tornando a distribuição turística mais complexa e segmentada. Quais os riscos de uma distribuição turística excessivamente dependente de intermediários? O excesso de intermediários pode aumentar os custos finais ao consumidor, reduzir o controle das empresas sobre seus produtos e dificultar o relacionamento direto com o turista. Além disso, pode gerar dependência comercial e diminuir a autonomia das empresas turísticas na definição de preços e estratégias de mercado. De que maneira as agências de turismo contribuem para a organização e funcionamento do sistema turístico? As, as agências atuam como articuladoras do sistema turístico, conectando consumidores aos diferentes serviços necessários para a viagem. Elas organizam roteiros, reservas, transporte e hospedagem, facilitando o acesso às informações e tornando a experiência turística mais prática e integrada. Como a legislação influencia o funcionamento das agências de turismo no Brasil? A legislação estabelece quais atividades podem ser exercidas pelas agências, organizando o setor e oferecendo maior segurança aos consumidores. Elas também definem responsabilidades, regras de operação e limites de atuação, contribuindo para a profissionalização e credibilidade do mercado turístico brasileiro. Voltando ao texto. Agências de turismo e agências de viagens. As operadoras turísticas, conhecidas como tour operators, são responsáveis pela organização, contratação e execução de viagens e excursões, especialmente internacionais. Elas elaboram pacotes turísticos e assumem os riscos comerciais relacionados à ocupação de hotéis, transportes e demais serviços contratados. A Lei 11.771, de 2008, define a agência de turismo como a empresa que realiza a intermediação entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos, os que fornece diretamente. As operadoras, além de intermediárias, também atuam como produtoras de serviços turísticos, exigindo conhecimento aprofundado da oferta e da demanda. As agências de viagem têm a função de orientar, organizar e facilitar as viagens,
oferecendo segurança, informações e suporte especializado aos turistas. Pode-se resumir a atuação da agência de viagens nos seguintes aspectos: assessoramento. As agências oferecem orientação sobre destinos, duração da viagem, transporte, hospedagem, excursões e passeios. Esse suporte proporciona maior segurança e planejamento adequado ao turista. Organização de viagens. As viagens podem ser organizadas individualmente ou em grupo, conforme os interesses e necessidades dos clientes. A promoção. As agências promovem destinos turísticos e os serviços que compõem os pacotes de viagem, auxiliando os consumidores diante da complexidade do mercado turístico e da necessidade de informações atualizadas. Nova realidade do mercado de agências de viagem e turismo nos lembra que o setor passou por grandes transformações devido a fatores como guerra de tarifas, redução de comissões, desregulamentação do transporte aéreo, desvalorização cambial, crescimento da internet, sistemas globais de reservas e redes e alianças empresariais. Essas mudanças aumentaram a competitividade e modificaram o comportamento do consumidor e das empresas. Também o surgimento da internet e dos sistemas globais de reservas. A internet, os GDS, Global Distribution System, revolucionaram o turismo, permitindo reservas em tempo real, emissão de bilhetes, reservas de hotéis, locação de veículos. Cálculo de tarifas, integração global de informações, para os consumidores passarem a acessar diretamente produtos e serviços turísticos, ampliando a competitividade do setor. Lembrando ainda das redes de agência, as redes podem atuar horizontalmente, integrando pequenas e médias empresas, verticalmente, formando grandes grupos globais. Essas redes fortalecem alianças, fusões, novas estratégias de distribuição. Sobre a distribuição indireta e desintermediação e reintermediação, tradicionalmente as agências atuam como intermediárias entre fornecedores e consumidores. Contudo, com a evolução tecnológica, muitas operadoras passaram a vender diretamente ao cliente final, processo chamado de desintermediação. Como resposta à concorrência da internet, surgiu a reintermediação, que as agências passam a atuar como consultoras e consolidadoras dos serviços turísticos, utilizando consultoria especializada, redes de agências, fusões, agências virtuais. Também sobre a customização e fidelização do cliente, as tendências atuais incluem redução de custos operacionais, renegociação de comissões, diversificação de produtos, melhoria dos serviços, personalização e fidelização dos clientes. O agente de viagens moderno atua cada vez mais como consultor de experiências, já que os consumidores buscam ideias e experiências, e não apenas produtos turísticos. Também é preciso se lembrar da tecnologia e gestão da cadeia de serviços. O crescimento das agências de turismo está diretamente ligado
ao desenvolvimento da internet e dos GDS. A integração dessas tecnologias criou uma nova dinâmica de planejamento e distribuição de viagens, baseada na gestão integrada da cadeia de suprimentos e serviços turísticos. Na cadeia de suprimento e integração da distribuição turística, a criação de redes de agência demonstram a necessidade de reposicionamento das formas tradicionais de distribuição turísticas. As cadeias de distribuição estão cada vez mais integradas globalmente, especialmente em modelos de integração vertical. A cadeia de suprimentos envolve todos os processos necessários para agregar valor aos serviços turísticos e disponibilizá-los ao consumidor final. Essa cadeia deve ser administrada de forma integrada, considerando o desempenho de todos os seus elos e a competitividade do produto turístico como um todo. Qual a principal diferença entre operadoras turísticas e agências de viagem no processo de distribuição turística? As operadoras turísticas atuam como organizadoras e produtoras de pacotes turísticos, assumindo riscos comerciais ao os mesmos riscos operacionais das operadoras. Como a internet e os sistemas globais de reservas transformaram a dinâmica das agências de turismo? A internet e os GDS permitiram um acesso rápido e direto às informações e reservas turísticas, reduzindo parte da dependência dos intermediários tradicionais, e isso aumentou a concorrência e exigiu maior qualificação tecnológica das agências e modificou o comportamento dos consumidores, que passaram a comparar preços e serviços online antes da compra. O que significa desintermediação no turismo e quais impactos ela trouxe para o mercado? A desintermediação ocorre quando fornecedores turísticos, como companhias aéreas, hotéis, passam a vender diretamente ao consumidor final, sem depender exclusivamente das agências. Isso reduziu parte das comissões tradicionais, aumentou a concorrência e obrigou as agências a oferecerem serviços mais personalizados e consultivos para permanecer competitivas. Por que a reintermediação tornou-se uma estratégia importante para as agências de turismo? A reintermediação surgiu como resposta à concorrência da internet e da venda direta. As agências passaram a atuar como consultoras especializadas, consolidadoras de serviços e organizadoras de experiências personalizadas. Dessa forma, agregam valor ao atendimento e fortalecem a fidelização dos clientes por meio da customização dos serviços turísticos. De que maneira a gestão integrada da cadeia de suprimentos influencia a competitividade no turismo? A cadeia de suprimentos integra todos os processos envolvidos na oferta dos serviços turísticos, desde fornecedores até o consumidor final,
com os diferentes elos, trabalha de forma integrada e eficiente. Há melhoria na qualidade dos serviços, maior agilidade operacional, redução de custos e aumento da competitividade do produto turístico no mercado. Bom, a parte de distribuição dentro do subsistema de mercado, ela é longa. Hoje nós ficamos por aqui, porque essa é a primeira parte, mas continuamos no nosso próximo encontro. Fique conosco e até lá!